O papado nas Escrituras Sagradas. Ao longo da história do papado, há 3 textos famosos usados para demonstrar que São Pedro e seus sucessores foram divinamente separados para um papel especial e único no governo visível da Igreja. O mais famoso, embora certamente não o mais utilizado, está no Evangelho segundo São Mateus, onde, após São Simão confessar que Jesus é o Messias, o Senhor anuncia o novo nome de Simão, Pedro, ou rocha, e que ele seria a pedra fundamental sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Além disso, Jesus lhe diz que entregará a Pedro as chaves do reino dos céus, com as quais ele poderá ligar na terra o que será ligado no céu. Em polêmicas entre católicos e protestantes, discute-se se São Simão é de fato a rocha sobre a qual a igreja é construída ou se seria a confissão de fé dele essa rocha. Comentadores antigos também sugeriram que a rocha seria o próprio Cristo, ou o conteúdo da fé em Cristo como Messias. Na realidade, o consenso entre estudiosos recentes, considerando o fato de que Jesus teria pronunciado suas palavras em aramaico, reconhece que é São Simão, o homem, quem é a rocha. 1. Além disso, quando São Paulo se refere a São Pedro, ele usa o termo grego a Gálatas 2:08, mas também alterna para o grego a Gálatas 2:09, 1 Coríntios 1:12, 3:22, 9:05, 15:05, que remete à forma aramaica de Pedro. Porque São Paulo, escrevendo livremente em grego koiné, voltaria a uma forma grega da versão aramaica do nome de Pedro? Isso mostra que mesmo falando grego, os apóstolos ainda usavam a forma aramaica para se referir a São Pedro, em vez do grego padrão. Como isso pode ser explicado? A melhor explicação é que Jesus originalmente deu a São Simão o nome em aramaico, já que essa era a língua que o Senhor falava com seus discípulos. Quando os apóstolos continuaram seu ministério em grego, mantiveram a pronúncia aramaica em forma grega. Isso é uma forte indicação de que o aramaico era a língua usada, e, portanto, São Pedro deve ser identificado como a rocha, já que, no grego, Petra tem uma forma feminina em contraste com Petros, mas essa distinção de gênero não existe no aramaico Kefa. Desde o início do século XX, até mesmo estudiosos protestantes começaram a concordar que a rocha é São Pedro. O falecido Dr. G. B. Stevens, a 1854-1906, professor de crítica do Novo Testamento e teologia sistemática na Yale Divinity School, afirmou, no aramaico, que Jesus certamente falava, tanto quanto seriam representados pela mesma palavra. É bastante certo, e hoje geralmente aceito, que as palavras esta rocha se referem, não a Cristo, nem à confissão de fé de Pedro, mas ao próprio Pedro. 2. Segundo o Dr. Cesensky, até teólogos ortodoxos como Veselin Kes e Theodoros Stylianopoulos concordam com isso. 3. Além disso, no grego koiné do Evangelho segundo São João, o evangelista registra a seguinte declaração do Senhor Jesus a São Simão: Tu és Simão, filho de João? Serás chamado Cefas, aqui quer dizer Pedro. 4. Cristo já havia predito a São Pedro que seu nome seria mudado, muito antes de qualquer confissão de fé sair de sua boca. Novamente, isso é uma evidência conclusiva de que o Senhor usou o aramaico para chamar São Pedro de a rocha. Isso é significativo, já que, no passado, estudiosos tentaram apontar a diferença entre Petra e Petros como forma de diferenciar entre São Pedro, o homem, e o fundamento rochoso sobre o qual Cristo edifica a sua igreja. Podemos também abordar isso de forma lógica. Se Cristo não quisesse identificar São Simão como a rocha, por que lhe daria o título de rocha? Isso pareceria não apenas redundante, mas contraproducente, renomear São Simão com o próprio símbolo que Jesus supostamente queria afastar da pessoa de Simão. As Escrituras indicam que, quando alguém recebe um novo nome, como Abrão para Abraão em Gênesis 17:05, é porque está assumindo uma missão ou identidade especial. Não há dúvida de que São Simão está sendo chamado a atuar como a rocha da Igreja de Jesus Cristo. Assim, ele serve como um alicerce que sustenta a igreja diante das forças contrárias, tal como uma rocha mantém uma casa de pé diante de uma tempestade. 5. Talvez tenha sido o falecido estudioso anglicano, Dr. Trevor Jala, quem melhor resumiu isso. Kefa denota literalmente o apóstolo como rocha, e é sobre Pedro, como rocha, que os fundamentos da nova eclesia, descrita na metáfora de um edifício, devem ser lançados. Contra esse edifício assim erguido, em virtude da natureza imóvel da substância sobre a qual repousam seus fundamentos, nem as forças do mal nem da morte poderão prevalecer. 6. É justamente essa estreita relação de dependência entre um edifício e sua rocha fundamental, da qual o edifício depende para sua firmeza, que levou ao desenvolvimento teológico sobre o papel de São Pedro na Igreja Universal. Se a Igreja depende da força de São Pedro para seu alicerce, e se é indestrutível com base nesse fundamento, então, de certo modo, deve haver algo em São Pedro que também seja indestrutível. Todos sabem que não pode ser a perfeição moral do apóstolo, já que, entre outras falhas, ele tem a reputação de ter negado blasfemamente o Senhor diante dos homens. Sabemos também que não se trata de perfeição doutrinária absoluta, pois logo após São Pedro ter sido informado de que receberia as chaves do reino, o Senhor lhe disse: Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Mt 16:23.
Essa reprimenda se deu porque Pedro tentou dissuadir o Senhor de ter que enfrentar a traição e a ignominiosa morte por crucificação romana. Assim, no mesmo trecho das Escrituras, São Pedro é elevado à posição de rocha da igreja e portador das chaves dos seus portões, e ao mesmo tempo é chamado de porta-voz de Satanás. Se há uma prova bíblica da falibilidade papal ou petrina, ela se encontra exatamente no contexto do famoso Tu és Petrus, OMT 16:18. E, no entanto, em outro evangelho, o de São Lucas, lemos que São Pedro, mesmo após a vergonha de negar publicamente o Senhor, é chamado, como resultado da oração de Cristo em favor de sua fé, à conversão, para fortalecer os irmãos, ALC 22:32. Muitos estudiosos apontaram que a interpretação patrística do Tu és Petrus é eclética, e não uniforme. Contudo, não considero que essa diversidade cause dano à exegese católica do texto de São Mateus. Para evitar que essa diversidade paralise qualquer noção de consenso patrístico, cito alguns dos maiores luminares do Oriente e do Ocidente. São Cirilo de Alexandria, A376, 444, comentando Tu és Petrus, escreve: pelas palavras e sobre esta rocha edificarei minha igreja, Cristo faz de Pedro seu pastor, literalmente o coloca como pastor sobre ela. 10. São Gregório de Nissa, A335, 395, referindo-se ao Tu és Petrus, escreve: segundo o privilégio concedido pelo Senhor, Pedro é aquela rocha inquebrável e solidíssima sobre a qual o Salvador construiu sua igreja. 11. São Cipriano de Cartago, A200, 258, tratando da unidade da igreja, escreve: como há um só batismo e um só Espírito Santo, também há uma só igreja fundada por Cristo Senhor sobre Pedro, como fonte e princípio de unidade. 12. São Gregório Magno, A590, 604, escreve: pela voz do Senhor, o cuidado de toda a igreja foi confiado a Pedro, o chefe de todos os apóstolos, pois a ele foi dito: em Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. 13. São João Crisóstomo, em seu comentário ao Evangelho segundo São Mateus, afirma que Cristo edifica a igreja sobre São Pedro, mas esclarece: e isto é, sobre a fé da sua confissão. 14. No entanto, ao continuar, ele relaciona diretamente isso à pessoa de São Pedro ao escrever: assim ele mostra que muitos acreditarão e eleva sua mente, fazendo o pastor, pois aquelas coisas que são próprias de Deus, perdoar pecados, tornar a igreja inabalável diante de tantas ondas, e declarar que um pescador é mais forte que qualquer rocha enquanto o mundo inteiro se volta contra ele, essas coisas ele próprio promete dar, como o Pai disse, ao falar com Jeremias, que o faria como coluna de bronze e como um muro, mas a ele Jeremias para uma só nação Israel, a este homem, Pedro, para o mundo inteiro. O Pai deu a Pedro a revelação do Filho, mas o Filho deu a Pedro a missão de semear, por todo o mundo, o que é do Pai dele mesmo, e a um homem mortal confiou tal autoridade sobre todas as coisas nos céus, entregando-lhe as chaves, aquele que estendeu a igreja por todo o mundo e a declarou mais forte que o céu. 15. São Hilário de Poitiers, A310, 367, comenta o Tu és Petrus. Claramente, a confissão de Pedro recebeu uma recompensa apropriada, pois ele viu o Filho de Deus no homem. Ele é abençoado e exaltado por ter olhado além dos olhos humanos, enxergando não apenas o que era da carne e do sangue, mas reconhecendo o Filho de Deus por revelação do Pai Celestial, e foi julgado digno de ser o primeiro a reconhecer que o que estava em Cristo era de Deus. Ó feliz é o fundamento da igreja por causa do anúncio do seu novo nome. Digna é a rocha sobre a qual a igreja é construída, contra a qual se quebram as leis do inferno, os portões do Tártaro e todas as prisões da morte. Ó bem-aventurado porteiro do céu, por cujo decreto são entregues as chaves da entrada da eternidade, e cujo juízo terreno já foi confirmado com autoridade celeste. Tudo que for ligado ou desligado na terra adquire o status de decreto no céu. 16. Talvez não haja exposição mais clara do texto de Mateus que exemplifique a interpretação católica do que essa de São Hilário. Mesmo que seu comentário se insira num gênero literário mais alegórico, o que São Hilário poderia querer dizer senão que São Pedro é aquilo que Cristo quis dizer com rocha? Que as chaves são o símbolo da autoridade confiada a São Pedro para governar a igreja na terra, e que seus julgamentos são ratificados no céu. Em outras palavras, interpretações alegóricas correspondem a alguma realidade concreta. São Hilário é ecoado pelas palavras do Papa Emérito Bento XVI, em sua exposição sobre o texto de São Mateus. Em si mesmas, as três metáforas que Jesus usa são claríssimas. Pedro será o fundamento rochoso sobre o qual ele construirá o edifício da igreja, ele terá as chaves do reino dos céus. Para abri-lo ou fechá-lo às pessoas, conforme julgar, por fim, ele poderá ligar ou desligar, no sentido de estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja. É sempre a igreja de Cristo, não a de Pedro. Assim, imagens vívidas retratam o que a reflexão posterior descreverá com o termo imprimado de jurisdição. Outro importante padre do Oriente é Fócio, o Grande, ao século IX, patriarca de Constantinopla, que escreveu: sobre Pedro repousam os fundamentos da fé. 18. Em uma homilia de Sexta-feira Santa, Fócio comentou sobre a
Tríplice negação de São Pedro ao Senhor, e ele não foi privado de ser o chefe do coro apostólico, foi estabelecido como a rocha fundamental da Igreja, e é proclamado pela verdade como portador das chaves do reino dos céus. 19 Mesmo Gregório Palamas, a 1296-1359, pôde afirmar que Cristo construiu sua Igreja sobre São Pedro como a rocha. 20. Eduard Siesinski comenta sobre a 28ª homilia de Palamas, e ainda no século XIV, Gregório Palamas referia-se a Pedro como pastor e chefe pastor de toda a sua Igreja, a pedra fundamental e o primeiro líder do povo fiel de Deus. 21 O padre Meyendorff estava certo ao observar que a oposição entre São Pedro e sua confissão não existia entre os teólogos bizantinos posteriores. 22. Acima temos algumas das maiores luzes patrísticas vindas do Egito, Capadócia, norte da África, França, Antioquia, Constantinopla, assim como 2 dos 3 pilares da Santa Ortodoxia, todos sem oposição exegética à ideia de que a rocha seja São Pedro, o homem, além de sua confissão de fé. Agora, pode-se admitir que alguns autores dizem que a rocha é o próprio Cristo, ou apenas sua confissão, ou algo que parece indicar que não se trata da pessoa de São Pedro. Deixe-me ser claro, e isso não representa um desafio, pois a leitura católica do Tu es Petrus aceita a aplicação de a rocha a Cristo, a confissão de fé de São Pedro, ao colégio episcopal inteiro, e até mesmo à Igreja Universal. Um exemplo perfeito disso vem do comentário do Papa São Leão Magno, que em um trecho pode descrever como a rocha é verdadeiramente Cristo, mas depois se refere a São Pedro em sentido derivado, porém não menos real, pois a estabilidade que a rocha recebeu daquela rocha, Cristo, ele também a transmitiu aos seus sucessores. 23. Aqui, a força original vem da verdadeira rocha, que é Jesus Cristo, mas é então partilhada por São Pedro, a rocha, e transmitida a seus sucessores na sé de Roma. Portanto, temos aqui uma interpretação multivalente e clara da rocha no texto de Mateus. Na verdade, São Leão pode até dizer que a rocha é a fé de São Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre essa força, ele diz, edificarei um templo eterno, e a grandeza da minha igreja, que alcança o céu, se erguerá sobre a firmeza desta fé. 24. Agora, São Leão está se contradizendo se em um lugar interpreta a rocha como São Pedro, o homem, em outro lugar como a fé de São Pedro, e em outro como Cristo Senhor? Pelo contrário, tudo é complementar, pois todos podemos admitir que Cristo é a verdadeira rocha, já que toda força vem dele. Podemos admitir que a fraca natureza humana de São Pedro não é a rocha sobre a qual a Igreja está construída, mas sim o poder de sua confissão de fé, que fortalece o homem, e podemos concordar que a rocha não está de alguma forma divorciada da pessoa de São Pedro, que foi escolhida por Cristo e possui a firme fé desde o começo. Com essa pequena ressalva, todas as referências patrísticas à rocha como fé ou Cristo ainda podem ser reconciliadas com a interpretação e aplicação católica do texto matiano. O arquijunto grego ortodoxo, Padre John Pantileimo Manossakis, oferece uma palavra de recomendação para os ortodoxos contemporâneos que estão tão ansiosos para separar São Pedro do. É importante neste ponto resistir à tentação de diferenciar entre a fé de Pedro e Pedro mesmo, como alguns teólogos ortodoxos tentaram fazer, para evitar entender as palavras de Cristo em Mateus 16:18, a Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, como se referindo à pessoa de Pedro e, por implicação, a seus sucessores. Porém, seria possível separar a confissão do confessor? 25. Com o passar do tempo, o mesmo nível de debate foi causado pelo registro de São Mateus sobre a declaração do Senhor ao dar as chaves do reino a São Pedro e seu poder para ligar e desligar no céu o que for ligado e desligado na terra. O que são essas chaves? O que significa ligar e desligar? E, mais importante para este debate, São Pedro sozinho possui as chaves e esse poder? Podemos começar olhando para essas chaves. Obviamente, o mínimo que se pode entender é que são ferramentas para abrir e fechar portas. Quem tem as chaves tem o privilégio singular de decidir quem pode passar por elas e quem não pode. O cardeal José Ratzinger comenta sobre o significado histórico e bíblico do termo. Como fiel mordomo da mensagem de Jesus, Pedro abre a porta do reino dos céus, sua função é a de porteiro, que deve julgar sobre admissão e rejeição ou confronte com AP 3:07. Nesse sentido, o significado da referência às chaves claramente se aproxima do sentido de ligar e desligar. Essa última expressão vem da linguagem rabínica, onde significa principalmente a autoridade para tomar decisões doutrinárias, e por outro lado, denota um poder disciplinar adicional, isto é, o direito de impor ou levantar o banimento. O paralelismo na terra e no céu implica que as decisões de Pedro para a igreja também têm validade diante de Deus, uma ideia que ocorre de modo análogo na literatura talmúdica. 26. 27. O premiado estudioso protestante do Novo Testamento, Dr. Craig Keener, afirma o seguinte sobre esse simbolismo. Como as chaves eram volumosas e podiam ser carregadas por uma única pessoa, elas também simbolizavam autoridade. Um alto oficial detinha as chaves em um reino real, Aís 22:20, 22, e na casa de Deus, o templo.
As chaves aqui podem significar a autoridade para admitir no reino, AMT 23h13, baseada no conhecimento da verdade de Jesus, a 16h16. A comunidade de Qumran também tinha oficiais que decidiam se admitiriam membros, a decisão era baseada na aceitação pelo candidato das regras de vida da comunidade. 28. Outro estudioso protestante, Dr. Kevin Gilles, comenta sobre a entrega das chaves ao Senhor a São Pedro. O dom das chaves a Pedro é quase certamente uma maneira simbólica de falar da sua responsabilidade de decidir sobre questões de fé e disciplina, e também sugere que Mateus entendia que Pedro era o líder dos primeiros cristãos. 29. O falecido renomado estudioso protestante e professor de línguas semíticas, Dr. William F. Albright, a 1891-1971, comenta: as chaves são o símbolo da autoridade. A mesma autoridade investida no vizir, no mestre da casa, no camareiro, do palácio real no antigo Israel. Além disso, já que compromisso na fé, a proclamação messiânica de Jesus trazia a obrigação de submeter-se às regras de iniciação daquela comunidade e de continuar na comunhão daquela comunidade do reino do homem, o reino dos céus. 30. Isso é corroborado pelo fato de que, quando o Senhor comissionou os apóstolos a pregar o Evangelho a todas as nações, ele lhes ordenou ensinar tudo o que vos tenho ordenado. A entrada na igreja devia incluir um compromisso de guardar esses mandamentos, e as chaves seriam o símbolo que autoritativamente permite aos governantes da igreja disciplinar os membros que não cumprem esses padrões. 31. Em um sentido muito real, ter a autoridade das chaves do reino é a autoridade suprema na igreja, pois define os critérios de admissão ou exclusão, isto é, excomunhão. Sobre o papel de São Pedro, Albright continua: o papel de Pedro como mordomo do reino é explicado ainda como o exercício da autoridade administrativa. 32. Em resumo, Pedro é a rocha sobre a qual a nova comunidade será construída, e nessa comunidade a autoridade de Pedro para ligar ou desligar será o cumprimento de decisões feitas no céu. Suas atividades de ensino e disciplina serão igualmente guiadas pelo Espírito para realizar a vontade do céu. 33. O trecho também dá a ideia de que São Pedro possui poder legislativo ou árbitro final, cujas decisões não admitem recurso. 34. Talvez o mais importante seja que o Senhor Jesus estabelece São Pedro não só como a rocha sobre a qual a igreja será edificada, mas também como a rocha sobre a qual essa igreja resistirá às forças externas que atuam contra ela. O texto das Escrituras diz que a igreja jamais será vencida pelas portas do inferno ou portas do Hades por causa do apoio que sua rocha provê. Mas o que se entende por portas do inferno? O falecido estudioso protestante do Novo Testamento, O.T. France, comenta: as portas assim representam o poder aprisionador da morte, e a morte não poderá aprisionar e segurar a igreja do Deus vivo. 35. De algum modo, São Pedro como a rocha e São Pedro como portador das chaves através das quais governa a casa de Cristo é a causa da força da igreja, de modo que ela não pode ser vencida pelo poder da morte. Isso certamente traz implicações profundas à luz da história da igreja. Qual igreja foi sustentada por essa noção de uma arquitetura petrina em seu desenho estrutural? Em oposição a ver isso como um poder exclusivo dado a São Pedro, muitos ortodoxos apontam para o texto de Mateus 18h18, que descreve o mesmo poder de ligar e desligar como pertencente a todos os apóstolos e a todos os pastores da igreja local. E isso é certamente verdade. Diferentemente de uma posse exclusiva da autoridade, as chaves do reino que o Senhor dá a São Pedro pertencem a todos os líderes da igreja, não apenas aos apóstolos. A tradição do cristianismo primitivo entendeu unanimemente que as chaves eram detidas por todos os bispos, com os quais governavam suas comunidades locais. Mas essa realidade de participação não contradiz, mais uma vez, a doutrina católica sobre a primazia papal. Isso porque, como observa o Dr. Jalan, o fato de que uma pluralidade de governantes pode exercer poderes de ligar e desligar não é incompatível com a provisão de um árbitro ou juiz final, cuja função é expressar, em última instância, a natureza da decisão da Igreja. 3. Em outras palavras, só porque as chaves são utilizadas por todos os apóstolos e bispos, isso não significa que a autoridade inerente a essas chaves seja nivelada e igual em cada líder. Os presbíteros não exercem as chaves do reino quando absolvem pecados? Isso quer dizer que presbíteros e bispos são iguais? Da mesma forma, quando os bispos exercem as chaves, isso não diminui a autoridade hierárquica de um chefe sucessor de São Pedro sobre todos. Assim como em Israel, o governo do povo de Deus se estende na forma de uma hierarquia. Nesse formato, há uma pluralidade de autoridades que se fortalece ao atingir um ponto único, o chefe do colégio dos bispos. Essa observação sobre governo hierárquico é, com certeza, como São Leão Magno interpretou o Tu es Petrus. Para ele, o Senhor Jesus deu a todos os líderes da igreja o poder das chaves por meio de São Pedro. 37. Mas, não em vão foi confiado a um aquilo que foi concedido a todos. 38. Em vez de haver uma posse igualitária da autoridade por todos, os líderes da igreja recebem sua autoridade através de São Pedro. Assim, em Pedro é fortalecida a força de todos, e a ajuda da graça divina está ordenada de tal modo que a estabilidade que por Cristo é dada a Pedro, por Pedro é transmitida aos apóstolos. 39.
Cristo desejou que o dom do governo apostólico fosse assunto de todos os apóstolos, mas de tal modo que tenha colocado a principal responsabilidade no bem-aventurado Pedro, chefe de todos os apóstolos, e dele, como de cabeça, deseja que seus dons fluam para todo o corpo, para que qualquer um que se atreva a separar-se da sólida rocha de Pedro possa entender que não tem parte nem sorte no mistério divino. 40. Os ortodoxos não deveriam estar predispostos a se opor a isso, pois, como foi notado acima, eles já aceitam a ideia de que os presbíteros utilizam as chaves do reino para absolver pecados, enquanto o bispo tem preeminência no exercício das mesmas chaves. 41. Em certo sentido, o ofício de metropolita, arcebispo ou patriarca tem autoridade canônica sobre os bispos também. Talvez um dos equívocos mais comuns seja pensar que a Igreja Católica absolutizou completamente as chaves do reino para São Pedro e seus sucessores sozinhos. Entretanto, o Catecismo da Igreja Católica deixa isso claro da seguinte forma: o poder de ligar e desligar denota a autoridade para absolver pecados, pronunciar julgamentos doutrinários e tomar decisões disciplinares na Igreja. Jesus confiou essa autoridade à Igreja através do ministério dos apóstolos Mt 18:18 e, em particular, através do ministério de Pedro, o único a quem ele especificamente confiou as chaves do reino. 42. Aqui temos uma maneira perfeita de mostrar tanto a posse geral das chaves por toda a Igreja, quanto o direito único dos apóstolos e de São Pedro. E se não estivesse claro que essa passagem ensina que toda a Igreja tem as chaves, o Catecismo afirma em outro lugar: se a Igreja tem o poder de perdoar os pecados, então o batismo não pode ser seu único meio de usar as chaves do reino dos céus recebidas de Jesus Cristo. A Igreja deve ser capaz de perdoar todos os penitentes de suas ofensas, mesmo que eles pequem até o último momento de suas vidas. 43. Falando sobre o sacramento da penitência, o Catecismo explica: os apóstolos e seus sucessores realizam esse ministério da reconciliação, não apenas anunciando aos homens o perdão de Deus merecido para nós por Cristo e chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando a eles o perdão dos pecados no batismo, e reconciliando-os com Deus e com a Igreja pelo poder das chaves recebidas de Cristo. A Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que, nela, os pecados possam ser perdoados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Nessa Igreja, a alma morta pelo pecado volta à vida para viver com Cristo, cuja graça nos salvou. A segunda passagem do Novo Testamento usada para mostrar a primazia de São Pedro é aquela em que, após sua negação tripla do Senhor, Pedro recebe o ofício de pastor dos Cordeiros de Cristo, a João 21:2.15-17. Durante as 3 vezes em que o Senhor ordena a São Pedro que alimente as ovelhas, na segunda ocasião é usada uma palavra grega única, que pode significar mais do que apenas pastorear, podendo também significar governar. 45. Embora essa passagem pareça ser ofuscada pelo tu és Petrus, é a missão do Senhor dada a São Pedro para ser o pastor universal que gera um argumento mais significativo na era patrística para provar que os sucessores de São Pedro, como bispos da Igreja de Roma, têm um trabalho imediato do Rei dos Reis para serem responsáveis pelo cuidado de todas as igrejas. Por essa razão, a primazia de São Pedro e da Sé Romana não derivam de legislação canônica nem de uma criação pós-apostólica da Igreja para fins de governo prático. Pelo contrário, o Rei dos Reis imediatamente encarregou São Pedro, e nele seus sucessores, de governar a Igreja Universal. Com tal responsabilidade imediata, nada se interpõe entre os papas e a Igreja Universal como obstáculo para essa tarefa de pastoreio. Esta é, portanto, a base bíblica para a insistência do Vaticano de que os direitos jurisdicionais dos papas são imediatos, ordinários e diretos. Ninguém na Igreja pode interpor-se entre Cristo e São Pedro para conceder permissão ao Papa para seu governo. A terceira passagem mais frequentemente citada é Lucas 22:31-32, onde se diz que Cristo orou pela fé de São Pedro, de modo que, tendo sido enfraquecida por sua negação tripla, ela fosse fortalecida novamente para depois fortalecer os apóstolos. Os estudiosos católicos apontam que Cristo destacou a fé de São Pedro acima das demais para mostrar que era seu papel ser a rocha da Igreja. Essa passagem foi usada durante toda a Idade Média para provar o estabelecimento divino dos sucessores de São Pedro como auxílio, força e guia infalível da Igreja Universal. É claro que o contexto dessa passagem inclui o episódio da fé de São Pedro despencando em fracasso diante do medo dos homens. Portanto, é razoável entender que essa oração de Cristo não deve ser interpretada como exclusão absoluta de quaisquer lapsos na fé tanto para São Pedro quanto para seus sucessores. Há outra passagem das Escrituras que normalmente não é utilizada para transmitir a ideia da primazia de São Pedro, mas que oferece uma grande oportunidade. É o Concílio de Jerusalém, a 49 depois de Cristo, onde os apóstolos se reuniram com os anciãos para resolver a disputa sobre se os convertidos gentios a Jesus Cristo deveriam ser circuncidados e obrigados a guardar a lei mosaica para serem salvos. Esse evento é usado tanto por protestantes quanto por ortodoxos para minar a primazia de São Pedro em favor da primazia de São Tiago. Contudo, deve-se notar que não há base bíblica para apoiar a autoridade de São Tiago sobre os apóstolos. Além disso, quando São Paulo descreve sua visita a Jerusalém para confirmar seu ministério com os 12 originais, ele inclui informações que claramente colocam São Pedro, e não São Tiago, como aquele divinamente designado para evangelizar os judeus. 46.
Podemos ver que São Pedro foi entendido como especialmente colocado sobre a missão judaica, assim como São Paulo foi unicamente colocado sobre a missão aos gentios. Isso colocaria São Tiago em posição inferior, no mínimo. Além disso, há detalhes significativos sobre o Concílio de Jerusalém que indicam que São Pedro teve um papel decisivo. São Lucas registra, na abertura do concílio, que São Pedro disse que foi especificamente por sua boca que os gentios ouviram a palavra de Deus pela primeira vez. 47. São Pedro foi a escolha de Deus para decidir a questão. Desafiar as palavras de São Pedro aqui equivaleria a desafiar e testar o próprio Deus. São Tiago parece ter percebido isso, e irmãos, escutem-me. Simeão contou como Deus primeiro visitou os gentios, para tirar deles um povo para o seu nome. Portanto, meu julgamento é que não devemos causar dificuldades aos gentios que se convertem a Deus. 48. Portanto, na primeira disputa substancial da missão cristã primitiva, foi privilégio e tarefa de São Pedro levar a questão à resolução. Qualquer oposição a isso teria sido um claro teste da própria vontade de Deus. Agora, esse material não detalha explicitamente como a autoridade de São Pedro era superior a todos os outros. As interpretações podem variar razoavelmente. Entretanto, o relato de São Lucas é consistente com essa visão, menos consistente com a ideia de que São Pedro era igual a todos os outros, e ainda menos compatível com a ideia de que São Pedro era inferior a São Tiago.